Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma aula de Node-RED. E na aula de hoje nós vamos aprender a integrar o nosso Node-RED com a IBM, mais específico o serviço de IBM Watson Assistant, o melhor serviço que nós temos hoje para criar chatbots inteligentes por conversação e diálogo. É muito legal de se trabalhar, beleza? Vamos comigo? Vamos conhecer um pouquinho mais dessa plataforma? Então vamos lá. Estou aqui com o meu Node-RED aberto. Para fazer os primeiros passos de se utilizar o IBM Watson Assistant, nós precisamos fazer o download dos nossos nós, né? Fazer a instalação dos nossos nós. Então eu vou clicar aqui, ó, no nosso menu sanduíche, Manage Palette, Install, e vou procurar aqui por Watson. Quando você encontrar, ele é o segundo aqui no caso da nossa caixinha, tá? Para ficar mais claro, ele é o serviço Node-Red-Node-Watson, tudo bem? Caso você queira ver um pouquinho mais sobre a documentação dele, é bem legal, porque ele não traz somente os nós de conversação, mas ele traz todos os serviços referentes ao IBM Watson, que não são só conversação. Tem Speak to Text, Text to Speak, que nós temos vídeo aqui no canal falando, temos os serviços de Translate, temos alguns serviços também voltados ao Discovery, são coisas bem legais, tá bom? Se você terminou de fazer a sua instalação, você vai encontrar todos esses nós aqui na sua paleta de nós, tá? E aqui nós vamos trabalhar dois nós, tá? Porque no Node-RED nós temos duas formas de se integrar o IBM Watson aos nossos projetos. Uma delas é utilizando o Assistant V1, que no caso é o Assistant puro, e o segundo é o Assistant V2. Nós vamos utilizar os dois e entender por que essa diferença, tá bom? Vou trazer eles aqui na área de trabalho. E a primeira coisa que nós precisamos ver é o que eles necessitam para ser trabalhados. O Assistant V1, ele vai precisar de um Service Endpoint, uma chave de API e um cara chamado Workspace ID, que nós vamos encontrar lá na IBM Cloud, tá bom? O outro cara, que é o Assistant V2, nós vamos precisar também da chave de API e do Service Endpoint, mas aqui nós vamos usar o Assistant ID, que é um outro ID que nós vamos pegar lá também na nossa cloud, tá bom? Então, vamos começar configurando eles. Vou abrir aqui o meu IBM Cloud, e no meu IBM Cloud eu vou procurar aqui por lista de recursos, porque eu já tenho esse bot montado, eu já tenho um bot montado lá no serviço do IBM Watson Assistant, tá bom? Caso você não tenha, nós temos vídeo também falando sobre o Assistant da IBM. Encontrei ele aqui, vou abrir, ele demora um pouquinho porque ele está iniciando o serviço, ele está preparando tudo para que nós possamos acessá-lo. E nessa primeira página nós já encontramos duas coisas fundamentais, que são a chave de API e também a URL da API. São as duas coisas que nós vamos utilizar lá no nosso bot, lá no nosso Node-RED. Então, vamos levar para lá? Olha lá. Vou copiar aqui, ó, a minha chave de API. O primeiro que eu vou configurar é a chave de API no Assistant V1. E já na sequência, vou configurar ele no Assistant V2. Olha lá, Assistant V1 e Assistant V2 com suas chaves de API. Próxima coisa, vamos pegar aqui a URL. Essa URL é a nossa chave, é o nosso Service Endpoint, tá? É o local onde o nosso serviço está instanciado. Então, eu peguei ele aqui, volto para Service Endpoint, coloco ele aqui no Assistant V1 e também posso colocá-lo também no meu Assistant V2. A última coisa que nós precisamos configurar dele é o que diferencia um do outro. Um deles utiliza o Workspace ID. Esse é o Assistant V1. O que é um Workspace ID? Vamos lá no nosso serviço. Vamos iniciar aqui, de fato, o Assistant V2. A diferença entre o Assistant V2 e o Assistant V1 dentro da plataforma da IBM é que o Assistant V1 ele se utiliza das skills e da chave das skills para se comunicar, tudo bem? Então, o Watson ele é dividido em duas áreas. Ele tem assistants e skills. Digamos que o assistant são as interfaces com o mundo, tá? São aqueles que você pode integrar, por exemplo, no seu WhatsApp, no seu Facebook, coisas do tipo.
Já as skills são os cérebros que você coloca dentro dos assistants. São os conhecimentos que você dá para ele. Por isso o Assistant V1 e V2. O V1, ele trabalhava muito no contexto do Watson quando ele era conversation. Você só tinha a skill. Quando teve a evolução e se criou o Assistant, a visão de assistants dentro do IBM Watson, nós também tivemos essa diferenciação nas APIs. Então, nós temos agora o Assistant V2, tá bom? Então, vamos lá. Vamos configurar primeiro o que trabalha com as skills. O Assistant V1, você vai vir aqui na skill que você tem configurada, vai clicar aqui ó, nos 3 tracinhos da skill e ver os detalhes da API. Quando você encontrar esses detalhes, você vai precisar desse cara aqui, chamado de Skill ID. Você vai copiar ele, porque uma Skill ID é o mesmo que um Workspace ID. Então, vamos lá. Colo ele aqui e dou um Done. Legal, Fernando. E o Assistant V2? O Assistant V2, ele trabalha com o ID do Assistant. Então, já não trabalho mais com o cérebro. Eu vou trabalhar com a integração, com a parte de corpo do meu assistente. Como que eu pego esse Assistant ID, Fernando? Estou aqui no meu bot, né? Vamos voltar lá para a tela inicial dele. Na tela inicial dele, nós vamos encontrar de novo os nossos assistants e as nossas skills. Olha lá. Assistants e skills. Só que agora eu vou clicar em Assistant e vou escolher aqui o Assistant que eu quero, que no caso é o Experts Flow. Clico nos 3 tracinhos, nas 3 bolinhas, Settings, e eu vou pegar aqui ó, o Assistant ID e vou copiá-lo. Copiei, volto para o meu Node-RED e vou colocar aqui ó. No Assistant V2, ele trabalha com o Assistant ID, tá bom? Então é isso, tá? A primeira coisa é, o Assistant V1 ele vai trabalhar direto com a skill, o Workspace ID é o mesmo que Skill ID. O Assistant V2 vai trabalhar integrado com o Assistant. Então você vai pegar o Assistant ID lá nas configurações do seu assistente, tá bom? Feito isso, a gente precisa então configurar eles para receber uma informação e também para mostrar essa informação, né? Então eu vou pegar esse cara aqui, ó, que nós já conhecemos, que é o nosso node inject. Vou pegar um node inject e um node debug. O node inject, eu vou configurar ele para enviar uma mensagem padrão, uma mensagem que eu esteja esperando receber no meu chatbot, no meu assistant. Então vai ser uma skill, uma string, e eu vou colocar ele como um oi. Poderia ser melhor, um bom dia. Tá bom? Um bom dia. Vou fazer o mesmo aqui para baixo, ó. Ctrl+C, Ctrl+V. E vou deixar até bem separado aqui para que vocês vejam aonde está o segredo entre um e outro, tá? Então vou colocar 2 debugs. Debug 1, debug 2, para que a gente não tenha problema em reconhecer aonde está vindo a resposta. Feito isso, posso dar um deploy e vou disparar a primeira informação. Eu vou disparar a primeira informação no Assistant V1. A informação do Assistant V1 é o retorno da minha API do meu bot, tá? Então eu tenho aqui um JSON, tá? Que foi formado nesse retorno de API, que eu tenho as intenções, as entidades, os inputs, que foi o que eu coloquei, um retorno, que é o output, e o contexto da mensagem, tá? Contexto e user ID são coisas importantes para identificar quem são as pessoas. E se você olhar bem, o user ID, ele é um UUID, que é o vídeo que nós estudamos aqui sobre endereçamento, tá bom? Então você pode entender um pouquinho mais sobre esse código olhando o nosso vídeo de UUID, tá? O retorno da API das skills, ela é bem similar ao outro, só que eu considero ela um pouco mais completa. Não quer dizer que ela é mais completa que que você não possa usar o outro, tá? No Assistant V1, ele traz muitos detalhes daquela skill. Então, olha lá. Nas intents, eu encontro qual foi a intenção que ele encontrou. Nas entidades, se ele encontrou uma entidade. No caso, ele encontrou aqui, ó, a entidade período com valor matutino. Tá bom?
Já aqui no input, é o que eu coloquei, é o que eu mandei para ele, que foi um bom dia. E aqui, em output, são os retornos que eu tenho dessa minha chamada de API. No caso aqui em generic 0, ou dentro desse array, eu tenho o valor da minha resposta, que é o que nós precisamos mesmo. Olha lá, ele me falou que é um texto e eu estou trabalhando aqui, ó. Bom dia, eu sou a Alicia, assistente virtual da Experts Flow. Legal, né? Então você encontra a resposta vindo por esse caminho. Output generic 0 text, tá bom? Ah, beleza. E o outro, Fernando? O outro são visão de contextos e sistema, que você vai encontrar todos os detalhamentos daquela skill. Então, desde o stack de diálogo, olha lá, ele está trabalhando como root, até também os metadados a serem configurados, tá bom? Esse é o retorno específico do Assistant V1. E agora vamos fazer o trabalho aqui, ó, com o Assistant V2. Olha lá, vou disparar a mensagem via Assistant V2. Carregou, devolveu. Nessa devolutiva, eu tenho aqui, ó, apenas dois contextos, tá bom? Diferente do primeiro que eu tinha um JSON bem mais inteiriço, bem mais complexo, no Assistant V2 eu tenho um JSON retornado um pouco mais simples, no qual eu só tenho a minha output e que segue a visão de intents, entities e também generic. Já o caminho para encontrar a resposta, ó, é a mesma. Eu mandei a mesma pergunta, olha lá. Output generic 0 text. Tá aqui a minha resposta. Ah, Fernando, tem também as intenções? Tem, olha lá. Ele me traz quais foram as intenções que foram separadas dentro do output e também se teve alguma entidade, olha lá, ele traz da mesma forma. Eu considero esse caminho mais simples de se trabalhar, porque você consegue entender em poucas etapas aonde está cada coisa, mas fica ao seu critério de usar, como eu falei. As duas fazem a mesma coisa, mas uma é um pouco mais antiga e a outra é um pouco mais nova, tá bom? Aqui também ele me dá um context, que é o mesmo que tem aqui, olha lá. Só que ele me dá um context global, e note que ele também mostra um session ID aqui, tá bom? E ele me dá aqui também a visão de session ID publicado. E essas são as diferenças entre se trabalhar o Assistant V1 e o Assistant V2 dentro do Node-RED. Como eu disse, os dois são parecidos e você usa aquele que você achar mais legal e mais conivente de acordo com o seu trabalho. Tá bom, pessoal? Bom, espero que tenham gostado desse vídeo, espero que tenham gostado dessa aula. Acompanhe a gente que a gente vai falar ainda muito sobre IBM, muito sobre Assistant e outras coisas mais voltadas aos serviços de Watson da IBM. Se inscreve aqui no canal, caso você não tenha se inscrevido, e curte a gente nas redes sociais. A gente tem um canal no Telegram com várias pessoas, bem legal para a gente trocar informação, trocar ideia. E todos esses vídeos eu sempre posto lá para que vocês sempre fiquem atualizados, beleza? Espero que tenham gostado, fiquem com Deus e fui!